Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao assunto cidadania e desta vez falaremos um pouco sobre a cidadania em Roma. Lembrando que na última aula falamos um pouco sobre a cidadania na Grécia, especialmente nas regiões de Atenas e Esparta, tá? Então, gente, Roma surgiu na região do Lácio, na antiga, na Península Itálica, perdão, como uma pequena vila e foi fundada, no século VIII, e sua história é marcada pelas características políticas, por inovações artísticas e culturais e por seu envolvimento em grandes conquistas de desenvolvimento urbano e econômico. A sociedade romana se caracteriza pela desigualdade nos direitos políticos e nas condições de vida econômica de seus habitantes. E esse abismo social tornou-se uma ameaça permanente à estabilidade romana e sérios conflitos contínuos entre a população e a transição político-governamental da monarquia para a república naquela época. E como vimos anteriormente, os patrícios, pertencentes a uma classe social privilegiada, rica e considerados os verdadeiros cidadãos romanos, estabelecer o poder econômico para dominar os plebeus, que eram os mais pobres. E por meio da troca de favores, os patrícios conseguiam agrupar um grande número de pessoas para servir às suas necessidades. E a distribuição da população romana demonstrava essa diferença de condição social, uma vez que os patrícios, que eram os cidadãos romanos, moravam na região mais central da cidade, ou seja, na região mais importante, e as classes menos favorecidas moravam nas áreas periféricas, nas áreas mais afastadas do centro, nas comunidades mais carentes. Então, em razão da grande relação com a propriedade de terra, a formação da aristocracia está ligada ao campo e à estrutura rural. Dessa forma, o conceito de cidadania romana estava atrelado à agricultura. E ao longo da história romana, a imagem do cidadão que deixou o arado para assumir a suprema magistratura representava o ideal do bom cidadão, do proprietário de terra, sempre disposto a defender Roma. E como vimos anteriormente, durante a República, a administração ficava a cargo das assembleias populares, compostas de magistrados eleitos anualmente e por um conselho vitalício, que era o Senado, que era composto por pessoas ricas, que eram os patrícios, tá? Os únicos considerados, portanto, cidadãos. Então, gente, a política era organizada de modo a estimular um processo em que as decisões eram tomadas depois de muita discussão, debate e, por fim, votação. E também é importante observar que para poder fazer parte das fileiras militares era preciso comprovar a posse de terras, o que significava que apenas os filhos das famílias mais abastadas ou ricas, melhor dizer, assumiam os altos cargos do exército e participavam da vida política como cidadãos. Então, só era considerado cidadão pessoas ricas e que fossem, romanos, tá? Descendentes, portanto, dos patrícios. Então, em Roma, a tradição sempre foi valorizada, motivo pelo qual a educação romana consistia na manutenção dos valores da sociedade e na imitação das ideias e atitudes das pessoas mais velhas, e para isso as crianças eram acostumadas a conviver com essas pessoas, e à medida que cresciam, iam aprendendo a agir e se introduzir no espaço próprio dos adultos. Nesse caso, gente, podemos dizer que a educação ela significava muito mais do que a transmissão de conhecimento por mestres escolares, Era entendida em um sentido muito mais amplo, pois essas crianças passavam
a valorizar cada vez mais seus ancestrais e a tradição da sua região. E, ao contrário do que acontecia na Grécia, onde havia professores que eram pedagogos que davam aulas às crianças, em Roma a educação acontecia principalmente em casa. E essa educação era fundamentada no caráter cívico, pois as crianças deviam aprender a amar, conhecer e respeitar a sua cidade, promovendo a formação do civis, o cidadão romano. E outro elemento característico do modo de vida romano era o vestuário, inspirado no dos gregos, mas diversificado conforme a condição social dos habitantes. Então, consistia em duas peças básicas, uma roupa de lã que formada por duas peças costuradas. A primeira ia até a altura dos joelhos, né, e a segunda até a panturrilha. Aqui descreve mais um pouquinho sobre ela. Fala também da veste das mulheres, tá? E as pessoas, né, de luto costumavam usar essa vestimenta em tom de cinza ou preto. Por isso que até hoje, né, nós temos esse costume de usar preto em tempos de luto. Então, a participação das crianças, meninos e meninas, em atividades públicas era incentivada, pois acreditava-se que elas deveriam aprender pela observação e imitação dos adultos. E os meninos, por volta dos 16 anos, iniciavam a cerimônia na vida pública, quando passavam a usar a vestimenta destinada ao mundo dos adultos. Então percebam aí que a política não fazia parte do mundo das mulheres, né, do mundo das meninas. Então, desde então, vimos que a sociedade era extremamente machista, né? Sempre houve aí, portanto, a superioridade do gênero masculino. Então, a partir de então, passaram a ser considerados cidadãos, devendo decidir por seguir o serviço militar ou as atividades no fórum. E aqui ele faz mais uma comparação aos gregos, né, que, ao contrário deles, as atividades físicas não eram realizadas visando a exibição do físico ou para apresentação em competições. A preparação do corpo era em razão das necessidades cotidianas, dos afazeres diários e da possibilidade de participar de guerras em defesa da cidade. E como uma sociedade, né, que supervalorizava as atividades agrárias, embora com grande influência grega, a educação intelectual promovia o conhecimento da agronomia, com o objetivo de ensinar o cidadão a administrar e a explorar suas propriedades e organizar o trabalho dos escravos. Portanto, gente, as mulheres romanas não tinham acesso à cidadania, independentemente de sua condição social. Então, a cidadania era um direito estritamente masculino. E durante toda a vida, deviam obediência ao homem, primeiro ao pai e aos irmãos, depois ao marido e aos filhos, homens que viessem a ter. Portanto, não participavam, ao menos diretamente, da vida política, assim como não podiam entrar para o exército. E sua principal função na sociedade era criar os filhos para que se tornassem os futuros cidadãos romanos. Porém, gente, apesar disso, as mulheres podiam ser proprietárias de terras, dirigir negócios e participar de festas e espetáculos. E durante as conquistas territoriais, os romanos iniciaram um processo de romanização, ou seja, a incorporação não apenas de territórios e de pessoas, como também de diferentes culturas, adaptando as culturas locais para que fossem incluídas no mundo romano. E com isso, o império permitia, que os habitantes locais dos territórios que haviam conquistado se mantivessem na administração, o que demonstrava uma estratégia baseada na tolerância e na integração,
mas isso não significava que os romanos considerassem esses povos como iguais, né? Até porque eram vistos como povos bárbaros, estrangeiros, tá? Por isso que aqui fala, né, que para os romanos, os povos conquistados, com costumes diferentes dos seus, não eram civilizados, portanto viviam como bárbaros e não tinham direito à cidadania romana. E a noção da cidadania romana, no entanto, passou a ser estendida aos povos conquistados por Júlio César, que considerava ser esta, né, uma importante tática de romanização. Ele acreditava, né, que dessa maneira seria bem mais fácil para Roma manter o controle do império. E essa estratégia se manteve ao longo de todo o período imperial. Tá bom, gente? Então, a gente encerra por aqui essa primeira parte que fala sobre a cidadania romana. E na próxima aula a gente já dá continuidade à crise do Império Bizantino. A gente conclui essa parte e já dá início à unidade 2 do caderno de vocês. Tá bom, gente? Então, boa atividade, bons estudos e até a próxima.